students, how are you? I'm teacher Andrea and I'm happy because you are here with me. Estou muito feliz com a sua participação aqui na nossa aula. Então, pegue aí o seu celular, o seu computador, se você tiver com acesso à internet. Pegue também o seu caderno, caneta, lápis, para que você possa fazer algumas anotações, ok? Então, vamos começar falando o objetivo da aula de hoje, que é identificar o assunto e a ideia principal de um texto. Nessa aula, nós temos 3 descritores. O D1, identificar informações explícitas em um texto. D2, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. E o D4, identificar o tema de um texto. Então, você gosta de ler textos em inglês? Já leu? Já tentou ler algum livrinho de literatura, alguma coisa assim em inglês? Bom, é muito importante que vocês pratiquem a leitura. Se não consegue ler um texto grande, leia um texto pequeno, frases, parágrafos, para que você vá se habituando a ler em inglês. É muito importante a leitura para aquisição do vocabulário, para ficar mais fácil depois para você escrever, ok? Então, é muito importante a leitura de textos em inglês. Você vai acessar a plataforma Inglês Paraná, vai digitar o seu login e senha, nível 1, unidade 4, lição 1, gramática, frases com simple present. Então, se você tiver aí com um computador ou com um celular com acesso à internet, você vai fazer esse passo a passo ali e me aguardar nessa tela para que a gente possa começar as atividades juntos. E se você não tem acesso à internet agora, nem à plataforma, não tem problema, você também vai acompanhar a aula juntamente conosco. Vamos lá então? Let's go, students! Muito bem, alunos, se vocês estão logados na plataforma, você deve estar nessa tela aqui, unidade 4, lição 1, e aí nós vamos fazer hoje a atividade 3 de gramática, que é frases com simple present. Vamos clicar aqui para começar. Nós temos um vídeo onde ele vai dar exemplos de frases com presente simples, tá? E também frases no negativo. Oscar dances. Frank doesn't dance. Bom, então nós temos exemplos aqui de frases no afirmativo e no negativo utilizando o presente simples. Então, afirmações no presente simples. Nós usamos o presente simples para fatos e hábitos. Sempre que a gente for falar de hábitos, de rotina, de fatos, a gente usa o presente simples. Olha o quadro para ver como o simple present é formado. A gente vai usar S, observe ali, ó, que a gente coloca S no verbo quando for he, she, it. Então, a gente tem a tabelinha aqui mostrando, ó, o sujeito I e you, a gente usa o verbo na forma original dele, que é o verbo come from, e o objeto Italy. Então, eu ou você, eu venho da Itália. No caso, se for he, she, it, a gente vai usar S no verbo, então comes from, ela vem da Itália, ou ele vem da Itália. We, you e they, a gente usa come from, novamente, a forma original do verbo. O único que a gente precisa acrescentar S no verbo é a terceira pessoa do singular, que é he, she, it. Eu vou dar um tempinho, vocês vão copiar essas informações no caderno de vocês e nós já voltamos.
aí, pessoal, quando é que nós usamos o presente simples? Lembram? Vocês acabaram de anotar aí no caderno. Usamos o presente simples para falar de fatos e hábitos. E agora nós temos aqui a negativa no presente simples. Para fazer uma oração negativa no presente simples, a gente usa a palavrinha do not mais o verbo principal, se for o sujeito I, you, we, they. Então, eu, você, nós, eles ou elas, a gente usa o do not antes do verbo. Com he, she e it, nós usamos does not mais o verbo principal. Perceba que o verbo principal, ele não muda, ele vai ficar na forma original em todas as pessoas. E no inglês falado, o do not geralmente é contraído como don't, e does not costuma virar doesn't. Então, a forma abreviada do not é don't e do does not é doesn't. Então, veja a tabelinha aqui com um exemplo. I ou you don't come from Italy. Eu não venho da Itália. Então, a gente usou don't na frente do verbo. He, she, it, a gente usa doesn't, mas o verbo a gente não coloca S, usa ele na forma normal, porque a gente já está usando doesn't antes. E we, you, they também. A gente vai usar don't come from. E daí a gente usa o verbo também na forma original dele. Eu vou dar um tempinho aí para que vocês possam copiar essas informações no caderno, nós já voltamos. Muito bom, gente. Então agora a gente vai ver um verbo irregular, que é o verbo have, que significa o verbo ter. Então, para o verbo have, usa a forma has para a terceira pessoa. Ele é diferente dos outros. Não basta a gente colocar S no final. Se for terceira pessoa do singular, a gente vai usar has para he, she, it. Com a negativa de have, a palavra any é normalmente usada. Então, quando o verbo have for negativo, não use a forma has, só para o afirmativo. Se for terceira pessoa do singular, você vai usar doesn't have, se for na negativa. Então, vamos ouvir os exemplos? I have one brother. Ó, I have one brother. I não é terceira pessoa do singular, então você vai usar a forma have normal. I don't have any sisters. Agora, a forma negativa, I don't have any sister. Eu não tenho irmãs. Veja que aqui a gente usou a palavrinha in. She has two sisters. She has two sisters. Ela tem duas irmãs. Então, como é terceira pessoa do singular, a gente usa a has. She doesn't have any brothers. She doesn't have any brothers. Ela não tem irmãos. Então, a gente usou doesn't, porque she é a terceira pessoa do singular, e o verbo continuou have, porque está no negativo, e a gente já usou doesn't antes. Ok? Vou dar mais um tempinho aí para que vocês copiem essas informações no caderno. E aí, gente, perceberam então como que a gente faz o uso do verbo have? Lembrando que o verbo have é um verbo irregular. Ele, se for na terceira pessoa do singular, você não vai colocar S no have, você vai transformá-lo em has. Vai utilizar he, she, it, has. E se for no negativo, terceira pessoa do singular, doesn't have. Ok? Não esqueçam disso.
E agora nós temos uma atividade onde nós vamos colocar as palavras na ordem correta. Então nós temos aqui, ó, they, China, come from. O sujeito da frase, they. O verbo, come from. No caso não tem S porque não é a terceira pessoa do singular. E o complemento ali, China. They come from China. Eles vêm da China. Agora temos from Mexico comes my father. Então vamos colocar o sujeito da frase, my father. Aqui nós temos o verbo comes com o S, porque a terceira pessoa do singular é meu pai, é ele. Comes from Mexico. Agora, Anne have sister doesn't he. Sujeito da frase he. É frase negativa, vamos usar o doesn't antes do verbo have. E aqui o verbo have não muda, porque já temos o doesn't. And sisters. Ele não tem irmãs. She three has sisters. Qual é a primeira palavrinha que nós vamos usar? O sujeito da frase she. Como é she, terceira pessoa do singular, nós vamos usar o verbo has. Three sisters. Ela tem 3 irmãs. Aqui temos a brother don't I have. Então a gente vai começar a frase com I. Daí a frase negativa, don't have a brother. Eu não tenho um irmão. Agora temos two has he brothers. Então, he é o sujeito da frase, terceira pessoa do singular, o verbo have vira has. Two brothers. Ele tem 2 irmãos. Agora, nessa atividade, vocês vão ler as frases e selecionar a forma verbal correta. Para cada frase, nós temos 2 opções de verbos. Preste atenção, porque algumas frases estão no negativo, outras no afirmativo. Preste atenção quando for terceira pessoa do singular. E eu vou dar um tempo para que vocês realizem a atividade na plataforma ou no caderno. Já voltamos. Let's check your answers. Vamos conferir então as respostas de vocês. Na primeira frase nós temos we, nós. Então, se não é a terceira pessoa do singular, a gente vai escolher o verbo live. We live in China. He doesn't or don't have any brothers. Se nós temos he, terceira pessoa do singular, nós vamos usar doesn't. Ele não tem irmãos. It comes or come from Italy. It é a terceira pessoa do singular, nós vamos usar o verbo com S, então comes. They doesn't or don't live in Brazil. They don't, porque não é terceira pessoa do singular. I has or have one grandmother. I have, eu tenho uma avó. She doesn't have or has any sisters. E aqui, gente, acertaram? Ó, a gente está usando doesn't. Apesar de ser terceira pessoa do singular, eu estou usando doesn't, então o verbo não vai ser has. Vai ser o verbo normal, conjugado o verbo have. I doesn't have any sisters. She, terceira pessoa do singular, vamos usar has. She has 2 brothers. Ela tem 2 irmãos. E agora, essa é uma atividade de leitura. Leia o texto e responda as perguntas. Nós vamos ler o texto juntos e aí vocês vão realizar as atividades. George comes from Mexico. He is 20 years old.
He lives in Los Angeles, California. There are 8 people in his family. His mother, his father, 2 brothers, 1 sister, his aunt, his grandmother, and George. His mother, father, brothers, and sisters don't live in Los Angeles. They live in Mexico City. George lives with his aunt Pilar and his grandmother. His grandmother is 97 years old. E agora, então, a gente vai responder as perguntas sobre esse texto. Where is George from? The US, Mexico or France? Eu vou dar um tempinho, você vai localizar a resposta no texto, vai copiar no seu caderno, pergunta e a resposta correta. Se você estiver logado na plataforma, pode fazer diretamente nela, ok? Já voltamos. E aí, conseguiram responder? Bom, nós temos ali, where is George from? De onde que o George é? The US, Mexico or France? He is from Mexico. A resposta está aqui no texto, na primeira frase. George come from Mexico. How old is George? Qual é a idade do George? 18, 20 or 22? Mais um tempinho aí para você responder no seu caderno, já voltamos. E aí, conseguiram localizar a informação no texto? Ele também está lá no comecinho do texto, na primeira linha, he is 20 years old. Ele tem 20 anos. There are, agora você tem que escolher a palavra que complete. 4, 8 or 6 people in his family. Então, quantas pessoas tem na família dele? Encontre essa informação no texto, ok? Temos aqui então, na terceira linha do texto, traz essa informação. There are 8 people in his family. Então, tem 8 pessoas na família. Vamos clicar em 8. A próxima questão, he has brothers and sisters. Então, vocês vão localizar quantos irmãos e quantas irmãs o Jorge tem e responder se é 4, 3 or 2.
Localizaram a informação no texto? Ele está ali na quarta linha. His mother, his father, 2 brothers, 1 sisters. Então, 2 irmãos, 1 irmã. Então, no total, ele tem 3. George's brothers and sisters live in. Os irmãos e irmãs do Jorge moram em Mexico City, Los Angeles ou Califórnia. Mais um tempinho aí para vocês responderem. Muito bem, a gente tem essa informação, mas no meio do texto, lá na quinta linha, finalzinho da quinta linha, his mother, father, brothers and sister don't live in Los Angeles, they live in Mexico City. Então, a cidade que eles moram é Mexico City. How old is George's grandmother? Qual é a idade da avó do George? 78, 97 or 89? Então, a última frase do texto lá no finalzinho, his grandmother is 97 years old. Então, ela tem 97 anos. E agora, nessa atividade, nós vamos treinar a pronúncia. Escute e grave o que você escutar. Se você estiver logado na plataforma, você clica no microfone e grava a sua voz. Se não, você repete comigo. My mother doesn't have any sisters. My mother doesn't have any sisters. A minha mãe não tem irmãs. You don't have a big family. You don't have a big family. Você não tem uma família grande. My uncle has a big family. My uncle has a big family. Meu tio tem uma família grande. They come from Japan. They come from Japan. Eles vêm do Japão. I have 2 brothers. I have 2 brothers. Tenho 2 irmãos. My father comes from Mexico. My father comes from Mexico. Meu pai vem do México. Muito bem, alunos. Encerramos essa etapa. Congratulations! E aí, alunos, o que nós estudamos nessa aula? Bom, nós aprendemos a identificar o assunto e a ideia principal de um texto. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. See you next class. Bye bye, students!